Quais são os 7 remédios mais perigosos para o idoso? Quais são os inimigos disfarçados? Entenda uma coisa, o corpo do idoso não lida com remédios da mesma forma que a gente. É como tentar usar um motor de carro de corrida no Fusca. O fígado, os rins, tudo funciona num ritmo diferente. O que no adulto elimina rápido, no idoso acumula. E é esse acúmulo que torna um perigo mortal. E a pior parte, a tal da polifarmácia, essa coleção de remédios, eles brigam entre si dentro do corpo do idoso, criam reações cruzadas que podem ser devastadoras, desencadeando uma cascata de problemas. Então, remédio número 7, os anti-inflamatórios. Para abrir essa caixa preta, vamos falar um inocente que muita gente tem em casa, os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Eu estou falando do ibuprofeno, do diclofenaco, cetropropeno, nimesulida, aqueles que você toma para dor muscular, dor de cabeça. Para o idoso, isso pode ser uma bomba relógio. O uso contínuo desses remédios fura o estômago do idoso, aumenta assustadoramente o risco de úlceras que sangram sem parar, levando a hemorragias digestivas, que em idosos são emergências gravíssimas. E não para por aí, eles atacam os rins, podendo causar falência renal aguda do nada. E no caso da nimesulida, não ataca só os rins, pode atacar o fígado também. E se o idoso tem pressão alta ou problema no coração, esses remédios descompensam tudo. É um golpe triplo, estômago, rins, coração. Imagine que o estômago do idoso é um balão frágil. Cada dose de anti-inflamatório é uma agulha tentando furar esse balão. E os rins, coitados, são espremidos até pararem de funcionar direito. Tem muita gente que vai cair na hemodiálise. Se o idoso que você cuida usa anti-inflamatórios regularmente, para dor nas costas, por exemplo, pare agora e converse urgentemente com o médico sobre alternativas mais seguras, como dipirona, paracetamol, sempre com orientação, né? Não brinque com AINES na terceira idade. É pedir para um desastre acontecer. Remédio número 6, os benzodiazepínicos. Você convive com idosos, você sabe que eles adoram uma receita tarja preta. Rivotril, alprazolam, lorazepam, diazepam. Eles acalmam, dão sono, mas são um dos maiores causadores de acidentes domésticos com idosos. Esses remédios fiquem no corpo por mais tempo, por tempo demais. O resultado é sonolência durante o dia, descoordenação motora severa, tontura constante. É como andar bêbado sem ter bebido uma gota. Isso aumenta em centenas de vezes o risco de quedas. E uma queda nessa idade não é um simples tropeço, é porta aberta para fraturas, cirurgias, imobilidade, perda da autonomia, causam confusão mental, pioram a memória, sendo facilmente confundidos com o avanço de uma demência. Outros idosos que você vê que estão moles, cambaleando, parecendo meio perdidos, principalmente durante o período da manhã, pode ser a culpa dessa classe de remédio. O uso de benzodiazepínicos em idosos deveria ser uma raridade, só em casos excepcionais e por pouquíssimo tempo. Converse com o médico sobre como retirar ou substituir esses remédios por opções mais seguras para ansiedade e insônia, que não transformam seu familiar em um zumbi propenso a quedas fatais. Remédio número 5, antigripais ou antialérgicos. Você pode me perguntar, nossa, são remédios tão banais, podem fazer mal? Então, como eu falei, algumas coisas para idosos podem ser um perigo. E realmente esses remédios têm um perigo escondido, pois eles têm um forte efeito anticolinérgico. E olha, não são só antigripais, mas também remédios para alergia, os mais antigos, para tonturas, cólicas intestinais e até antidepressivos tricíclicos, os mais antigos, como amitriptilina. Você não vê o perigo no nome, mas ele está ali, agindo sorrateiramente. Esses remédios drenam uma substância essencial do cérebro idoso, a acetilcolina, que é o combustível da memória, do raciocínio, do movimento. O que acontece? O idoso fica repentinamente confuso, com a memória falhando horrores, a visão fica turva, a boca fica seca, parece um deserto. O intestino para, ou seja, constipação severa, a bexiga não esvazia direito. É um ataque direto ao cérebro e às funções básicas do corpo. Veja que coisa. Esses sintomas são tão parecidos com os da demência ou Alzheimer, que muitas vezes são ignorados ou mal diagnosticados. A família pensa que é doença piorando, quando na verdade é o remédio causando tudo isso. Então é importante, pergunte ao médico sobre o efeito anticolinérgico dos remédios do idoso.
Se ele usa algum dessa lista que eu falei, exija saber se existe uma alternativa sem ter esse efeito devastador para a mente do idoso. Remédio número 4. Um remédio para coração. Pessoas com coração fraco ou dilatado tomam muitos remédios. Um deles, muito conhecido, é a digoxina, usada para controlar a batida do coração e, em alguns casos, dar mais força ao coração. Parece benéfica, mas em idosos é como andar na corda bamba. O corpo do idoso tem dificuldade em eliminar a digoxina. Ela se acumula e pode atingir níveis tóxicos com uma facilidade assustadora. E os sinais começam leves, com uma falta de apetite, náuseas, mas progridem para confusão mental, enxergar tudo amarelado. Dizem que o Van Gogh sair de casa para comprar bebida é furado. Olá, Simone. A galera já chegou e tá perguntando da bebida. A gente presa nesse trânsito. se intoxicou com digoxina. E o mais perigoso, desencadear outras arritmias cardíacas, algumas que podem ser fatais. A diferença entre a dose que ajuda e a dose que mata é mínima no idoso. Requer um controle cirúrgico. E muita atenção. Eu uso, mas cada vez menos. Uma dica então, se o idoso usa digoxina, certifique-se que os exames de sangue para medir o nível da droga estão sendo feitos e a função dos rins está sendo monitorada de perto. E questione o médico. É realmente necessária a digoxina? Não há outra opção mais segura para o caso dele? E eu vou te dar uma pista. Na grande maioria das vezes, assim. Tem um outro caso que é melhor a gente manter. Remédio número 3, uma classe de remédios para diabetes. Para os idosos com diabetes, prestem muita atenção. Não estou falando de Fage, metformina, nem de Forxiga, e sim as sulfonilureias. São remédios como glibenclamida, Daunil ou glimepirida, Amaril. São um risco gigantesco para a hipoglicemia grave. Esses remédios forçam o pâncreas a liberar a insulina, jogando o açúcar do sangue lá para baixo. O idoso, que muitas vezes come menos ou tem horários irregulares, essa queda pode ser brutal e rápida. Hipoglicemia em idoso causa confusão aguda, simulando um AVC, tontura severa, fraqueza súbita e o risco de desmaiar e de cair, bater a cabeça é altíssimo. Uma hipoglicemia não tratada pode levar a danos cerebrais permanentes ou até morte. O pior é que o idoso pode não suar ou tremer como um jovem com hipoglicemia. A única coisa que aparece é a confusão. E isso é facilmente atribuído à idade ou à demência. Então, cuidado. A confusão pode ser um grito de socorro do idoso. Busque segurança. Existem remédios muito mais seguros para diabetes em idosos hoje em dia, com um risco mínimo de causar hipoglicemia grave. Metformina, se tolerada, dapagliflozina, Tralienta e outras classes são preferíveis. Converse com o médico para migrar o tratamento para opções que protejam o idoso nesse perigo constante. Remédio número 2, Zolpidem. O Zolpidem já foi um remédio campeão de prescrições para insônia. Ainda bem que a receita ficou mais controlada. E ele é um dos maiores responsáveis por quedas noturnas, confusão matinal em idosos. E pior de tudo, pode dar amnésia. A pessoa gasta dinheiro na internet sem saber, lava louças, faz comida. Zolpidem, nomes comerciais como Stilnox, Pats, aquele indutor de sono que parecia mágica, a mágica realmente virou pesadelo. Além disso, em alguns idosos pode causar comportamentos estranhos, enquanto semi-adormecidos, como comer, andar, falar, sem se lembrar depois. Eu tive uma paciente que rolou pelas escadas, fraturou costelas, fraturou o fêmur. Quando o filho dela chegou, ela jurou que a gente ia entrar na casa e jogar ela pelas escadas. O filho checou nas câmeras de segurança e viu que ela ficou andando de um lado para o outro, sonâmbula, até tropeçar nas escadas. Veja bem, o Zolpidem age rápido para induzir o sono, mas no idoso o efeito não passa tão rápido. Ele fica no corpo por mais tempo, causando sonolência residual. Na manhã seguinte, tontura, principalmente desequilíbrio, falta de coordenação ao levantar à noite para ir ao banheiro ou se movimentar. É a receita perfeita para queda no escuro. E não é só idosos. Teve aquele caso da deputada que quebrou os dentes, achou que alguém tinha invadido o apartamento funcional dela, e no final das contas, era Zolpidem. Então eu insisto, o Zolpidem deve ser a última opção para insônia em idosos. E usado por pouquíssimo tempo. A base do tratamento para insônia, nessa idade, deve ser higiene do sono, rotina, e se precisar de remédio,
opções com menor risco de sedação prolongada e quedas. Converse seriamente com o médico sobre os perigos dos